Olá, meus queridos, mais uma vez, boa noite. Na quarta-feira passada, né, eu abri o culto de oração lá em nossa igreja, dando um destaque especial à bravura, né, à perseverança de certos crentes que ainda nos dias de hoje frequentam o culto de oração de quarta-feira. Né? Tem sido assim, uma peça rara, né, você encontrar crente que vai até o templo para o culto de oração, especialmente nas igrejas de tradição histórica. Então, eu destaquei lá, né, a perseverança, a bravura daqueles irmãos que toda quarta-feira não deixam que o pastor e a esposa do pastor orem sozinhos na quarta-feira. Né? Eles estão lá sempre, são companhia segura. A gente pode ir para lá que com certeza eles vão estar lá chovendo, fazendo frio, calor, eles vão estar lá. Então, são figuras assim, com certa raridade. E eu estendo, de certa forma, a vocês, né? Eu acho que vocês precisam receber um prêmio de perseverança, né? De bravura, por tanto tempo estarem separando segundas-feiras à noite para estar aqui, né? Lá na sala ou aqui virtual e participando, né, trazendo aí as suas questões, as suas perguntas, às vezes só ouvindo, né, mas destaco aí, né, essa inclinação do coração de vocês para estudar a palavra de Deus e essa perseverança que vocês têm tido, né? Não existiria essa turma, não existiria essa classe aqui se não fosse esse dom perseverante que vocês têm manifestado, né? Ao longo já de tanto tempo, já até perdi as contas, não sei se é 4 ou 5 anos, acho que já estamos indo para o 6º ano juntos e vocês estão aí firmes, né, incansáveis, querendo ler a Bíblia, né, e querendo lê-la na minha companhia, né, o que muito me edifica também. Na semana passada, nós fomos até o capítulo 16, né, do livro de Atos. Nós estamos aqui, então, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele está, então, indo aí na direção, né, da Europa. Ele tem uma visão, e a partir dessa visão, depois de 2 impedimentos, ele chega, né, à cidade de Filipos, e ali funda-se uma comunidade cristã na casa de uma mulher, sobre quem o texto diz que, enquanto Paulo falava, né, e obviamente o Paulo falava o evangelho, ele estava expondo o evangelho, Deus abriu o coração, abriu o entendimento dessa mulher, e ela então compreendeu o evangelho, chegou à fé, e de tal maneira, com uma convicção tão grande, que ela já se tornou uma serva, né, uma obreira, já abriu a porta da sua casa para receber ali os missionários, e não só receber ali, né, a equipe do Paulo, mas também nasceu na casa dela a igreja daquela cidade, né? Então, algo assim poderoso, né? Algo extraordinário, algo que só o poder de Deus mesmo pode fazer, né? O Paulo sempre tinha uma preocupação, e ele diz isso quando escreve aos Coríntios, que ele não tinha, né, como os grandes filósofos, aquela ideia de apresentar grandes ideias, né, grandes conceitos, desenvolver esquemas, né, filosóficos, para que as pessoas ficassem entusiasmadas, né, com a sua sabedoria. Ele disse que ele não pretendia fazer nada disso, porque o propósito dele não era que as pessoas depositassem sua confiança nele, mas que elas depositassem sua confiança no poder de Deus. Por isso, ele se restringia a pregar o evangelho que ele definiu lá em Romanos capítulo 1, verso 17, como sendo
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como Paulo é um servo de Deus, é um missionário, um enviado, um apóstolo, um enviado de Cristo ao mundo para falar de Cristo, então ele não fala de outra coisa, né? Ele não mercadeja esse evangelho, como ele afirma lá em 2 Coríntios 4:2. Ele não negocia o evangelho, ele não pretende usar a pregação para autopromoção ou para obter qualquer vantagem pessoal. Ele quer, de fato, que Cristo seja exposto e quer que as pessoas, então, depositem sua fé em Cristo. Quando isso acontece, acontece isso que nós estamos vendo aqui no caso da Lídia, né? Essa mulher cujo coração, cujo entendimento Deus abre, ela compreende o evangelho, se converte e é tomada aí de uma convicção tão profunda, uma convicção inicial tão profunda que uma igreja já nasce, né? Na casa dela ali na cidade. O Paulo permanece aí em Filipos há um pouco mais de tempo. Ele volta, né? Ele vai voltar a esse lugar de oração aí à beira do rio, esse rio aí na saída da cidade. Mas acontece algo aí a partir do verso 16, algo interessante. Aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O Lucas, então, está apresentando essa personagem aí, né? Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ora, inicialmente, por ser esta uma declaração verdadeira, isso não incomodou o Paulo, né? Essa mulher, essa jovem, né, falando essas coisas, inicialmente isso não incomodou. O que incomodou foi o fato de que ela fez isso por muitos dias. Ela repetia isso, era a mesma frase, era o mesmo anúncio, eram as mesmas palavras, e isso por muitos dias. Então, isso despertou a desconfiança do Paulo. E quando ele, então, percebeu que aquilo não era o que aparentava ser, ele então discerniu que aquilo era um demônio. E de fato, você deve se recordar que as primeiras declarações afirmando quem Jesus verdadeiramente era, vieram dos demônios, né? Os demônios fizeram as primeiras declarações de fé nas narrativas do Evangelho. E então isso aqui não é uma surpresa. Essa moça está falando algo verdadeiro como aqueles demônios falavam acerca de Jesus. Mas da mesma forma que Jesus não recebeu, né, não acatou o testemunho dos demônios, pelo contrário, os mandava calar e expulsava aqueles demônios da pessoa possuída. O Paulo, então, aqui faz a mesma coisa, né? Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se, disse ao Espírito. Veja que o Paulo demorou, né? Demorou um tempo aí para discernir que era um espírito, né? Não foi na primeira vez, não foi no primeiro dia, nem no segundo. Essa moça fez isso por muitos dias, até que então Paulo começou, sim, a desconfiar que aquilo não era um espírito profético, não era um dom profético, mas era um demônio que usava aquela moça, principalmente. Obviamente, aí o Paulo deve ter mandado pedir informação dessa moça. A informação que o Lucas dá aqui
são informações provavelmente colhidas. Olha, quem é essa moça? De onde ela vem? O que ela faz e tal? E vem, então, essa informação que vai ajudar, junto com os muitos dias, a informação de quem ela é, o que ela faz, a quem ela pertence, o ajuntamento dessas duas coisas vai oportunizar o discernimento paulino de que, na verdade, se tratava de um espírito demoníaco. Pastor, E, sim. mas que interesse que o demônio tem de ficar declarando, então? Se ele é um opositor ao próprio Deus, por que Uhum. que ele fica declarando e divulgando ele? Uhum. É interessante isso, né? Não existiria nenhuma razão para os propósitos do diabo, né? Pelo contrário, o propósito do diabo seria, como Paulo disse lá, né, em 2 Coríntios 4, seria obscurecer o entendimento, cegar o entendimento, né? Fazer com que essa verdade não fosse revelada, né? Mas é algo que acontece, que aconteceu com Jesus, algo que aconteceu com o Paulo, de eles, de demônios, né, fazerem declarações acerca da identidade, e com acerto, né, acerca da identidade de Jesus, e aqui acerca da identidade de Paulo. A rejeição, né, desse testemunho é óbvia, né? Porque o diabo e os seus demônios, eles não fazem essas declarações como se eles fossem arautos do evangelho, como se eles fossem profetas, ou como se eles quisessem, né, que as pessoas acreditassem no que eles estão falando. Pelo contrário, eu penso que essas falas, apesar de elas serem falas que traduzem certa verdade, a intenção era confundir as pessoas, né? A intenção era trazer confusão, porque as pessoas certamente pensariam, olha, é, é, e claramente essa aí é uma entidade, né? Como é que que uma entidade oposta vai falar algo positivo acerca de Jesus, ou aqui acerca do apóstolo e do trabalho que ele realiza? Então, isso causaria certamente alguma confusão nos ouvintes de Jesus e aqui nos ouvintes do Paulo, né? Razão por que há essa rejeição. Agora, independente de qual seja a motivação dos demônios de fazer isso, é importante, né, que aqueles que dão testemunho da verdade sejam partidários ou portadores da verdade, né? Uma declaração verdadeira de quem tem aliança com a mentira não é válida. Jesus, por exemplo, rejeitou o testemunho dos próprios judeus, né? Ele dizia que ele não recebia testemunho de homens, né? Embora homens não fossem como os demônios, homens também estavam, pelo menos aí enquanto apartados do Deus verdadeiro, estavam aliançados com a mentira e não podiam dar testemunho verdadeiro acerca de Jesus. Então, Jesus rejeitou tanto o testemunho dos demônios, quanto rejeitou o testemunho de homens. Ele dizia que quem dava testemunho dele era Deus. E, de fato, João, lá em 1 João capítulo 5, diz que Deus é que Deus deu testemunho de Jesus. Né? E o testemunho é este, né? Que a vida está no Filho. Quem tem a vida tem o Filho, quem não tem a vida não tem o Filho. Então, de fato, Deus deu testemunho acerca de Jesus. É só depois da regeneração, é só depois do novo nascimento, que os homens, então, agora sim aliançados com a verdade, são autorizados a darem testemunho da verdade e se tornam aí apóstolos, se tornam evangelistas, se tornam profetas, né? Se tornam portadores da palavra de Deus. Mas antes disso, não. Ok?
quando ele repreende ali, né? E na mesma hora aquele espírito sai dela, né? E aí, óbvio, o Paulo, como eu disse, para discernir isso, além da repetição por muitos dias, ele deve ter mandado pedir informação acerca da identidade daquela moça, e aí o que o Lucas diz para nós no verso 16 combina com o que nós lemos no verso 19, ou seja, quando viram que a esperança do seu lucro, veja, essa mulher, essa moça, era um objeto de lucro, era uma fonte de lucro, né? Ela era possessa de um espírito demoníaco, adivinhador, e, com isso, os seus donos, né, os seus possuidores, os seus senhores, obtinham lucro através dela. E quando eles viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Sempre aquelas acusações, né? Aquelas acusações de estar falando de um rei que não é César, aquela acusação de estar causando ou provocando tumulto, ou acusações como esta, né, de estar perturbando a paz da cidade. Sempre essas acusações aí muito superficiais, né, que são feitas contra os apóstolos. Eles divulgam, diz aí o verso 21, costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. Então, são assim acusações bem superficiais, né? Bem ralas, que as pessoas falam porque não há materialidade de fato, né? Não há objeto de fato para propor, para colocar aí uma acusação. A mesma coisa que aconteceu com Jesus lá no Sinédrio, né? Apareciam ali várias testemunhas, né? Mas os evangelistas dizem lá, né, que o testemunho delas não combinava nem entre elas mesmas, né? Uma testemunha não confirmava a outra, porque cada uma falava uma coisa. Então, não havia materialidade, não havia um objeto definido aí de acusação. O mesmo que acontece aqui. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Então, Paulo e Silas vão ser aí, então, presos, né? Colocados no tronco, ligados aí às algemas, juntos aos soldados, como era um costume das prisões romanas. E o que vai acontecer, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. É interessante isso, né? É interessante que uma pessoa com um nível de sofrimento grande, né, começa aí por uma acusação injusta. Às vezes a gente não consegue suportar nenhuma acusação injusta, né? A gente já fica irado, né? A gente já fica tão magoado, tão machucado, tão ferido quando a gente é acusado injustamente, né? A gente já percebe ali a nossa fragilidade. Mas os apóstolos aqui, eles não só foram acusados falsamente, mas eles foram espancados, né? Eles foram espancados, eles tiveram roubada a sua liberdade, eles foram presos, e diante de tanto sofrimento, estranhamente, e aí está, né, um testemunho poderoso, o Paulo e o Silas à meia-noite cantavam na prisão, né? Tinham razões de sobra para ficarem deprimidos, tinham razões de sobra para ficarem magoados, ressentidos, tinham razões de sobra, né, para reclamar, para murmurar, mas o texto diz que eles cantavam e oravam à meia-noite. Enquanto eles faziam isso,
O resto da prisão ouvia, o resto ali os demais presos ouviam, escutavam os cânticos e as orações que esses dois homens faziam. Obviamente, não foi o cântico, né? Não foi a oração, mas foi exatamente isso, né? Esse comportamento, essa conduta extraordinária, porque não é normal, né? Não é humano que pessoas em um grau de sofrimento tão grande, eles ainda mantenham-se firmes na confiança no seu Deus, né? Ou esses homens são loucos, ou o Deus desses homens é, de fato, uma realidade, né? É um Deus real, né? E isso deve ter chegado, né, ao coração dos demais presos. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. A razão aqui da tentativa de suicídio era a seguinte, né? Quando um prisioneiro era colocado sob os cuidados de um soldado, ele cuidava daquele prisioneiro com a própria vida. Então, se ele perde esse prisioneiro, se acontece algo com esse prisioneiro, estando sob os cuidados dele, ele perde a vida, né? Ele é morto. Então, ele é réu de morte. Então, aqui, quando ele vê que ele perde não apenas o Paulo e o Silas, mas ele supõe, né, se as portas estão abertas, estão escancaradas, então, obviamente, né, todos os prisioneiros fugiram. Então, ele vai adiantar o expediente e tirar a própria vida. Quando Paulo e o Silas veem que ele vai fazer isso, então Paulo grita, né, para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Todos aqui significa o Paulo, o Silas e todos os presos. É impressionante, né? Porque todos os presos, vendo as portas, os portões se abrirem, eles deviam ter fugido. Mas eles estão sob o impacto daquilo que eles viram e ouviram antes que as portas fossem quebradas. Eles estão sob o impacto do cântico e das orações de dois homens que foram acusados falsamente, foram espancados, foram presos injustamente e, ao invés de estarem amargurados e ressentidos, eles estão cultuando. Eles estão sob o impacto disso. E isso coloca Paulo e Silas como uma autoridade sobre eles. Uma autoridade maior do que a autoridade do carcereiro, porque o carcereiro está dormindo. E mesmo o carcereiro dormindo, não estando ali presente, e as portas estando abertas, aqueles homens não fugiram. Por quê? Porque estavam debaixo da autoridade espiritual de Paulo e Silas, estava sob o impacto do testemunho de Paulo e Silas. Então, Paulo diz: estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Aqui, novamente, né, vocês se recordam que eu disse que o Lucas, sempre que ele tem oportunidade, ele quer narrar algo, né, semelhante que aconteceu com Pedro e aconteceu com Paulo. Aqui, por exemplo, a pergunta do carcereiro é a pergunta dos ouvintes lá do dia de Pentecostes, após a pregação de Pedro, né? Que faremos, pois, irmãos? Né? Perguntaram eles, né? Lá, o Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui o Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo aí, né, que o que é necessário para ser salvo é crer no Senhor Jesus. Arrependimento e fé são lados de uma mesma moeda. Não há arrependimento sem fé e não há fé sem arrependimento. Algumas vezes, os apóstolos vão substituir uma pela outra. Então, às vezes, eles vão falar da conversão em termos apenas de arrependimento. E outras vezes, eles vão falar de conversão em termos apenas de fé. Mas, pelo contexto geral, nós sabemos que o que está envolvido em uma conversão cristã é o arrependimento e a fé. O Pedro diz isso lá em Atos 2,38, o Paulo diz isso lá no capítulo 20, verso 21 de Atos, quando ele está testemunhando acerca do seu ministério, né, aos pastores de Éfeso. Ele diz lá no verso 21, né, que ele, de dia e de noite, ele não se cansou de testificar tanto a gregos quanto a judeus o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então veja que tanto Paulo quanto Pedro, os dois entendem que arrependimento e fé andam juntos. Mas algumas vezes o Pedro vai se referir apenas ao arrependimento ou à fé, e o Paulo também vai fazer a mesma coisa. O Paulo, então, diz aí a este homem, crê no Senhor Jesus. Né? A frase seguinte, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tem causado muito constrangimento para muitos crentes, né? Porque eles tomam isso aqui como uma promessa de Deus para a vida deles, e eles então entendem que a promessa de Deus na vida deles só vai estar completa quando eles puderem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é tomado aqui essas palavras do Paulo ao carcereiro lá de Filipos como uma promessa de Deus, o que não está longe, né, de ser verdade. Se alguém está lendo a palavra de Deus, passando por aqui, né, e essa pessoa tem um testemunho do Espírito com o seu Espírito, de que Deus vai dar toda a sua casa também convertida, ótimo, se aposse da promessa, ore, trabalhe, testemunhe e espere com confiança que o Senhor que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Mas nós não podemos absolutizar, nem podemos universalizar esta palavra do Paulo e aplicar a todos os crentes, porque isso não vai acontecer. Tá? Então, tem muitos crentes carregando um fardo enorme nas costas, né? Porque sonha com a sua família toda convertida, e os anos vão se passando e isso não acontece. Elas não veem isso acontecer. E elas vão se questionando, às vezes vão questionando a própria fé, vão se perguntando, né, o que há de errado, o que mais elas têm que fazer para isso acontecer, etc. E tal. O que nós temos aqui é algo que foi dito para esse carcereiro, então não é universal, foi dito para ele, né? E também precisamos levar em conta o contexto cultural. No passado, né, a hierarquia familiar, muitas vezes, da maioria das vezes, patriarcal, quando o chefe da casa se converte, a casa toda vem junto. E não precisa ser o homem, né? Porque se você pegar o caso aqui da Lídia, não menciona-se que ela tenha marido, menciona-se a conversão dela, e igualmente menciona-se que a casa dela também veio convertida junto com ela. Então, numa cultura
onde existe essa hierarquia na família, né? Essa hierarquia de liderança, era muito provável que os demais da família seguissem os passos do líder, seja aí no caso o pai, ou seja a mãe na ausência do pai. Então, isso é uma questão cultural. Na nossa cultura, isso está extremamente fragilizado, né? Na nossa cultura, nós não temos essa hierarquia rígida mais, né? Aliás, essa hierarquia, ela é diferente na cultura ocidental, e ela, ao mesmo tempo, ela é atacada, né? Atualmente, toda a estrutura que fala de autoridade, fala de alguma questão relacionada a uma hierarquia no contexto familiar, é atacada pela mídia, é atacada pela imprensa, né? A comunidade artística tem horror a esse tipo de coisa, e então isso já é frágil na cultura ocidental. E com os ataques, né, que a estrutura familiar recebe, especialmente aqui no Brasil, isso tende a ser ainda muito mais frágil, né? Então, temos que considerar isso quando nós lemos textos como esse, e não tomar de modo instantâneo, de modo automático, isso como uma promessa, como uma vontade de Deus. Uma vez que você se converteu, então toda a sua casa também vai se converter. Se Deus te fez esta promessa, você tem entendimento de que Deus fez essa promessa para você, não abandone a promessa. Ore, espere, trabalhe, testemunhe e espere pelo cumprimento da promessa. Se você tem apenas um desejo, você não tem a promessa, mas como todo crente, você tem o desejo de um dia ver toda a sua família servindo o Senhor, você pode orar, pode desejar, pode jejuar, você pode esperar que um dia isso aconteça, mas não deve colocar isso na conta de uma promessa de Deus, porque o que nós temos aqui no texto não é uma promessa, mas é uma descrição, ou seja, uma afirmação que o Paulo fez àquele carcereiro, né? E, de fato, quando ele se converte, ele leva aí os apóstolos para a sua casa, levando consigo, né, naquela mesma noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus, né? O mesmo que aconteceu na casa do Cornélio, lá também, no caso do Pedro, no capítulo 10. Né? Então, os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Bom, o que acontece, né, depois disso, né? Então, as portas da prisão se abriram, os presos não saíram, o carcereiro, pensando que o lógico tinha acontecido, ia se suicidar, mas aí o Paulo diz, olha, o lógico não aconteceu, estamos todos aqui. O homem pega essa turma toda, leva para sua casa, lava os ferimentos do Paulo e do Silas, é batizado com toda a sua casa. Não se fala aí dos demais presos, mas dá a entender que a turma toda foi para a casa desse homem. Mas o que acontece depois do jantar? Eles voltam para a prisão, voluntariamente, né? Voltam para o cárcere. Por quê? Porque se as autoridades mandassem buscar os prisioneiros no dia seguinte, logo pela manhã, e eles não estivessem lá, então a vida do carcereiro estava em risco. Então eles voltam para a prisão, né? Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente sem termos sido condenados e nos colocaram na prisão.
agora, às escondidas, mandam-nos sair de modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então vieram, pediram-lhe desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Veja que interessante, né? A ideia aqui de que somos cidadãos romanos, nós temos certeza, e no caso apenas do Paulo, né? O Paulo é um cidadão romano, embora ele não seja romano, ele tem cidadania judaica, né, e romana. A família de Paulo, provavelmente o pai do apóstolo Paulo, foi um homem que prestou relevantes serviços a Roma. E, sendo judeu, ele obteve a cidadania romana. E essa cidadania romana, ela é estendida à sua casa. Então, os filhos, né, os demais membros da família, então, têm participação nessa cidadania romana. O Paulo, então, é um cidadão romano também. E, então, ele faz uso disso, né, agora, para informar essas autoridades o crime que eles acabaram de cometer. É por esta razão que eles temem, né? Porque se isso chega aos ouvidos de César, né? Um cidadão romano foi espancado sem julgamento, um cidadão romano foi espancado e preso, contrariando os seus direitos romanos, de cidadão romano, isso ia pegar muito mal para essas autoridades. Então, o que eles fazem? Eles mesmos vão lá, o Paulo diz, não, venham eles mesmos aqui, eles vão, então, acabam pedindo desculpas a Paulo, né? E, mais pedindo desculpas, suplicam a eles que eles deixem a cidade, não querem que eles permaneçam ali na cidade. O Paulo, então, vai com o Silas de novo, né, à casa de Lídia, e a essa altura já se fala nos irmãos, né? Já se fala de uma comunidade ali na casa de Lídia, e eles trocam ali encorajamento antes de partirem, antes de saírem da cidade e seguirem viagem. Então, essa foi a passagem do Paulo ali pela cidade de Filipos, atendendo aquele clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Ali quando ele tentava ir para um lugar e o Espírito de Jesus o impediu, foi para outro, o Espírito Santo o impediu, e de noite veio aquela visão e eles então passaram e foram ali para essa cidade. E o resultado de tudo isso, com prisões, né? Com rejeição, com açoites, mas também com gente cujo coração Deus abriu, o entendimento Deus abriu, e nasce uma igreja naquela cidade. O Paulo segue viagem aí no capítulo 17, né, passando de Anfípolis e Apolônia, eles chegam então à cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Veja que em Filipos não havia, eles foram encontrar um lugar de oração lá na beira do rio, na saída da cidade. Aqui em Tessalônica há uma sinagoga. Sempre que eles chegam numa cidade que tem uma sinagoga, eles vão a essa sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as escrituras. Então, era comum, né, que o presidente da sinagoga abre lá os trabalhos, é feita a leitura da Torá, e em dado momento é dada a palavra a quem estiver ali. Então, se há ali um visitante, normalmente se pergunta a essa pessoa se ele tem alguma palavra. Várias vezes foi feito isso com o Paulo, foi feito isso com Jesus, também na sinagoga de Nazaré, conforme a gente lê lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. E o Paulo, dessa forma, ele tem aí grandes oportunidades, e aqui em Tessalônica, o texto diz aí que por 3 sábados, 3 semanas consecutivas,
ele discute, ele examina as Escrituras com eles, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. É interessante isso aqui, nessas palavras aqui, reforçando aquilo que é a pregação do Evangelho. Nós temos a pregação do Evangelho, que a gente pode chamar de querigmática, né? Que é a proclamação do Evangelho, ou seja, é aquela pregação onde se expõe livremente o Evangelho. Não é? Mas aqui, o Paulo não está apenas pregando, ele não está apenas proclamando, mas diz aí que ele está explicando e demonstrando. Então, isso são coisas mais profundas. Então, nós saímos aqui do campo do querigma e entramos no didaquê, né? Na questão do ensino. Então, evangelho se prega, evangelho se ensina. Mas esta palavra aqui, indicando que ele demonstrava que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, isso aqui leva a pregação para um terceiro nível, o nível da apologética. Então, você tem aí o querigma, a proclamação, você tem o didaquê, o ensino, e você tem aí a apologia, a apologética, né, que é a defesa do evangelho diante de um nível de resistência, diante de argumentos que resistem à pregação do evangelho. Então, veja que muitas pessoas vão se converter apenas com a proclamação, outras pessoas vão precisar de tempo para aprender o evangelho, então aí é o didaquê, e outras pessoas estão em um nível ainda de rejeição, de endurecimento de coração muito grande, em que será necessário uma apologética, ou seja, uma defesa da fé, uma defesa do evangelho contra os argumentos. O Paulo falou mais ou menos sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele diz que a nossa luta, as armas, né, da nossa luta, veja, é apologética, não é só proclamação. As armas da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. O que são fortalezas? São fortalezas mentais, né? São fortalezas de esquemas filosóficos arraigados, de cultura religiosa arraigada, que só a proclamação não consegue penetrar. Às vezes, a necessidade do ensino prolongado do evangelho. Às vezes, o ensino prolongado do evangelho ainda não consegue penetrar a necessidade da apologética, ou seja, de uma organização do raciocínio em torno do evangelho que destrói, que supera os argumentos filosóficos, ou o que o Paulo chama lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele chama de fortalezas, né? E ele diz que as armas espirituais, as armas que ele usa, basicamente aí a pregação, o ensino e a apologética, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortaleza, levando cativo todo pensamento em obediência a Jesus Cristo. Esse é o fim, né? Deve ser o fim tanto do querigma, da proclamação, quanto deve ser o fim tanto do didaquê, do ensino, quanto é o fim da apologética, né? Da defesa mais arrojada, da defesa mais estruturada do evangelho, especialmente para aquelas mentes mais resistentes à verdade do evangelho. Então, aqui, Pastor, sim.
É isso que se espera de um candidato a pastor num concílio, né? Que tem essa Exatamente. defesa. Aquilo que o senhor falou da aula Uhum, passada, que há uhum. respostas que parecem aluno de escola bíblica dominical, mas tem Sim, coisas que precisa ir muito mais além, que senão não consegue quebrar essa resistência, né? sim. Veja que o que o Paulo disse, né, para o Timóteo, quando ele escreve ao Timóteo sobre os bispos, sobre os presbíteros, ele diz que o pastor, o presbítero, precisa ser apto para ensinar. Mas quando ele fala com o Tito sobre o mesmo trabalho, né, porque o trabalho do pastor é organizar, é dar liderança sólida para a igreja, né, a fim de que ela cresça com fundamento, com substância. Quando ele fala desse mesmo trabalho que o Tito deve fazer lá nas cidades da ilha de Creta, veja, ele diz o seguinte: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes, pois como responsável pela obra de Deus, veja, o que é necessário, né? Ele é responsável pela obra de Deus. Qual é a responsabilidade dele? É necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que, aí vem, né? Qual é o trabalho? Qual é a missão do obreiro, do presbítero, do pastor, né? Para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Isso aqui envolve querigma, a proclamação, envolve o didaquê e envolve a apologética. Veja, é exortar na sã doutrina, e aí você tem o querigma e você tem o didaquê, a pregação e o ensino do evangelho, mas também a apologética, porque a apologética é esse instrumento que a gente tem para convencer os contradizentes. Então, veja que o preparo, né, o que se requer desses homens que Jesus deu à igreja, né, como presbíteros, né, como pastores, requer, obviamente, que eles sejam pessoas bem preparadas mesmo, que eles sejam pessoas bem doutrinadas, né, que eles tenham não apenas o conhecimento, mas eles consigam ensinar a sã doutrina, pregar a sã doutrina, ensinar a sã doutrina e defender a sã doutrina diante dos contradizentes. E nesse sentido, o pastor tem uma graça a mais, porque um crente comum dificilmente vai conseguir fazer isso. Eu acho que não consegue. Você tem, né, no caso do pastor, né, você tem ali, quando Paulo fala em Efésios 4:11, né, que Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, você pode ter ali, né, pastores e mestres, mas a construção grega ali do texto ela inclina-se mais para pastor-mestre, né? Pastor-mestre. Então, você necessariamente, o pastor, e vamos usar uma linguagem que a gente costuma, que é de nosso costume, né? O pastor titular, ele então seria o pastor-mestre. Aí, no meio da igreja, você pode ter só pastores que não são mestres, e você pode ter mestres que não são pastores. Mas o pastor, usando a nossa linguagem, né, o pastor titular, ele deveria ser mestre. O Paulo, lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5,
ele fala sobre dois tipos de presbíteros, né? Quando ele vai falar da honra com que a igreja deve tratar os seus presbíteros, ele vai fazer uma distinção entre presbíteros e presbíteros que estão aplicados ao ensino. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela tem esses dois tipos de presbíteros. Tem os presbíteros docentes, né, que são os presbíteros que têm a missão do ensino, têm o encargo do ensino da igreja. E você tem os demais presbíteros, que não estão com o encargo do ensino, eles são pastores que eles vão cuidar, né, de outras áreas da igreja. Mas você tem os presbíteros docentes. E Paulo parece que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, ele faz essa distinção entre os presbíteros. Então, você tem que ter na igreja o pastor mestre, mas junto com o pastor mestre, você tem que ter os pastores que não são mestres e os mestres que não são pastores. Ok? Vamos seguir, então, aqui. O Paulo, então, vai seguir aí em Tessalônica, né? Ele, como resultado aí do seu querigma, do seu didaquê, da sua apologética, o resumo disso era que esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo, ou seja, é o resumo aí da apologética do Paulo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Então, aqui nós temos uma igreja, novamente, uma igreja nascendo com uma formação de judeus e de gentios aí misturados. Mas os judeus ficaram com inveja. Então, veja, você tem judeus que se convertem e judeus que se opõem. Da mesma forma que eu já mostrei em outra ocasião, você vai ter gentio também que se converte e gentio que se opõe. Então, os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então, invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não se encontravam, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Então, uma acusação de perturbação, né? E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver um outro rei que é Jesus. Então, veja, uma acusação generalizada, né? Aí mais inclinada para uma questão política, né? De que pregar o senhorio de Cristo numa terra de César, não é um crime. Então, eles estão, obviamente, tomando essa questão para ver se ganham aí as autoridades romanas a seu favor contra os apóstolos. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, mas recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles o soltaram, e de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Veja, eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. Quando eles chegam lá, eles vão fazer a mesma coisa. Tem sinagoga, vão para a sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, veja que os próprios bereanos aqui eram ouvintes mais exigentes, né? Porque os próprios bereanos estão naquela de serem apologistas. Eles fazem a defesa lá daquilo que eles creem, e o Paulo agora vem e está fazendo uma defesa, uma apologia de modo diferente. Então, eles vão comparar isso para ver se o que o Paulo está fazendo realmente confere com a verdade. Isso está dentro, né, dessa questão da apologética.
Desse modo, muitos deles creram, né? E lá em Bereia, muitos deles creram, bem como um número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali, e os que o acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu aqui, né? Aconteceu um grande problema em Tessalônica e aconteceu, então, um grande problema em Tessalônica, que o Pastor, Paulo precisou, sim, pastor, sim, vamos dar nosso intervalinho de 5 minutos, daí o ok, pastor toma uma água e a gente ok, retorna, vou tomar uma porque... água, obrigado, Tá bom? Obrigada. tá bom. Acabei me engasgando aqui, irmãos, desculpa. Acontece, imagina. Tá falando, né? Se tivesse quieto, engasgado, seria estranho, mas falando é normal. É. Aquela situação, pastor, Uhum. da mulher ter anunciado que Paulo e Silas estavam anunciando a salvação e tal. Acontecia muito com os demônios, os endemoniados também no ministério de Jesus, né? Mesma coisa, né? Eles, eles reconheciam a presença de Deus ali naquele instante, né? Uhum. E é um fenômeno parecido que acontecia aqui com aquela mulher, né? Exatamente o Sim. mesmo princípio. Eu acho que lá no mundo espiritual, no plano espiritual, as coisas lá devem ser um chumbo trocado meio grosso lá em cima, né? Uhum. Porque eles não conseguem não ver a glória, né? Não ficar quieto, né? Eu acho que deve ser uma coisa meio assim, né? Uhum. A luz é muito grande, né? O próprio Tiago diz, né, que os demônios creem, né? Então, não só reconhecem, né, quem é Jesus, reconhecem quem é Deus, né? Mas creem porque não tem outra alternativa, né? Porque no caso deles não é uma questão de fé, né? É uma É uma questão questão de de constatar. fato. É, é uma constatação, não dá para dizer que não, né? Então, o que eles dizem, né, de Jesus e o que essa moça dizia aqui do Paulo, não é fruto da fé, né? No caso dessa moça, é dito que ela adivinhava, né? Tinha um espírito adivinhador.
Então, não é fruto da fé. E o que o Tiago diz lá, que os demônios também creem, né? O crer ali não é fruto da fé salvadora, né? É fruto da constatação óbvia que não pode ser negado. Essas manifestações espirituais, elas são complexas. Eu me lembro quando eu era jovem, lá em Curitiba, onde eu morava, tinha uma adivinha, não sei se era um rapaz ou uma moça, não me lembro bem, mas eu presenciei. Ela faziam na região central da cidade uma roda assim. Aí ela falava assim para as pessoas pegarem o RG, segurassem na mão o RG, e ela falava o número do RG de cada pessoa. Uhum, uhum, Então, às vezes a gente olha essas coisas que estão registradas na Bíblia e fica pensando, né, que isso é uma coisa, e é mais comum que a gente possa imaginar essas manifestações espirituais aí de adivinhos uhum, e esse tipo de coisa, né? sim. Talvez, quando se manifestar o anticristo, ele vai mentir tanto que as pessoas vão acreditar, como essa Uhum, moça. Eu acho que sim. esse é o perfil do anticristo, inclusive. Ele É, vai falar com a autoridade dele e com tanta autoridade, as pessoas vão acreditar. Não é uhum, isso? é. É por essa razão que o evangelho se fundamenta na verdade revelada, né? Por isso que a gente não pode ficar muito impressionado com palavras, com inteligências, né? Com sinais, com operações de milagres, né? Tudo isso que desperta tanta atenção, né? Desperta tantos seguidores. Isso, se não for dado a essas pessoas a fundamentação na verdade, a gente tem pseudas conversões, né? E uma fé não depositada no Deus vivo, mas uma fé depositada no ato em si, né? No milagre. Havia uma pregação de uma igreja neopentecostal há tempos atrás que tinha uma afirmação, né? Uma pergunta, né? Você acredita em milagre? Ah, ou uma afirmação, né? Eu creio em milagres. Ora, crer em milagres não é a mesma coisa que crer em Deus. Não é? Crer que o sobrenatural pode acontecer não é a mesma coisa que crer em Deus. Então, a vida com Deus, né, a conversão genuína, ela está fundamentada na pregação do Evangelho, na fundamentação do Evangelho. Ela não está na periferia, né, de sinais e maravilhas. Embora os sinais e maravilhas possam acompanhar a pregação com o fim de confirmá-la, ou até com o fim de despertar a fé, né? O crer no sinal e na maravilha não produz salvação, não produz fé salvadora. Ok, vamos seguir até onde eu engasguei aí. Pois bem, aconteceu então alguma coisa muito estranha em Tessalônica, porque os próprios tessalonicenses vão ficar magoados com o Paulo. Parece que o Paulo teve que sair meio que às pressas de Tessalônica. E os crentes de Tessalônica não entenderam muito bem a saída do Paulo, né? Então, ele vai escrever lá a primeira carta, e parte dessa carta ele vai estar tentando explicar, né, o que aconteceu ali em Tessalônica. Então, aconteceu alguma coisa ali que não foi bem digerido pelos crentes, pela igreja. O Paulo vai ali para Bereia, mas os judeus de Tessalônica vão até lá, incitam também a multidão contra Paulo, e ali também o Paulo é perseguido, ou seja, há um conflito ali.
ele tem que sair dali escoltado. Veja só, ele sai de Bereia escoltado. Por alguma razão, o Silas e o Timóteo não acompanham o Paulo. O Paulo sai sozinho. E os irmãos que vão acompanhando o Paulo levam ele. A gente se pergunta, né? Por que uma comitiva para levar Paulo até Atenas? Por que o Paulo não foi sozinho? Por que o Silas e o Timóteo ficaram em Bereia? E aí esses irmãos, essa comitiva que vai levar o Paulo até Atenas, deixa Paulo lá, mas voltam com instruções para Silas e Timóteo para que eles fossem lá. Por que eles não foram antes? Qual foi o impedimento? O Paulo vai para Atenas e ele fica esperando lá o Silas e o Timóteo, mas o Silas e o Timóteo não aparecem lá. Obviamente, o Paulo, que não fica lá se lamentando, né? Não fica lá se questionando, por que eu vim, por que isso aconteceu? Ele vê oportunidades de evangelização, ele vai criar lá um espaço para ele testemunhar em Atenas. Mas a coisa aqui não fica bem digerida, não. Aconteceu algum problema aqui que a gente desconhece, que não está claro para nós. Então, eles vão levar o Paulo, mas eles voltam dizendo para o Silas e o Timóteo que fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. O que estava impedindo, né, o Silas e o Timóteo de terem seguido com o Paulo ou de seguirem agora imediatamente, né? Por que o Paulo vai e manda recado para o Silas e o Timóteo ir o mais rápido possível? Por que não foram juntos? Alguma coisa estranha aconteceu em Tessalônica e em Bereia. Aí, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, enquanto ele esperava, e o Paulo, como eu disse, não é de ficar se lamentando, né? Sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Então, o Paulo vai para a sinagoga, mas ele também vai para a praça pública. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntaram: o que esse falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Quando eles ouviram falar de ressurreição aqui por parte de Paulo, eles entenderam que ressurreição era uma divindade, né? Então, Paulo estava falando de uma divindade estranha aí, uma tal de ressurreição. Então, o tomaram e o levaram ao Areópago. Então, aqui ele está falando na sinagoga para judeus e tementes a Deus. Ele está falando também na praça pública, um lugar comum, onde os filósofos se encontram, as pessoas se encontram para debater ali questões filosóficas. Mas quando alguns filósofos ouvem o Paulo, entendem que este homem precisa de um lugar mais adequado, de uma ocasião mais adequada para ser ouvido. Então, tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Então, ele está agora entre os filósofos, no lugar ali onde só os filósofos, né, traziam as suas questões. Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser
contar ou ouvir a última novidade. É uma maneira delicada, né, do Lucas dizer que esse pessoal aqui é tudo vagabundo, né? O pessoal não quer trabalhar, fica todo mundo correndo atrás da última notícia, da última novidade. E o Paulo vai ser levado a eles, né, para explicar que ensino é esse que ele está falando. O Paulo, então, começa a falar. E por onde que o Paulo começa? Né? Ele, pondo-se em pé aí entre eles no Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Bom, o Paulo vai tomar, e aqui é uma estratégia de evangelização, tomar um ponto comum, né? Então, ele não quer discutir filosofia. Ele não quer levar Jesus para uma discussão filosófica. Ele quer encontrar um ponto de apoio, algo que seja uma ponte entre ele e os atenienses. Então, ele percebe que os atenienses são excepcionalmente religiosos. Por quê? Porque ele viu na cidade diversos altares, incluindo um altar sincrético, né? Um altar convergente, denominado ao Deus desconhecido. Então, um altar dedicado ao Deus desconhecido é uma maneira de se dizer, olha, nós não queremos ficar em débito com ninguém. A gente quer ser sincrético. A gente quer ser aberto a todas as divindades. E queremos, inclusive, dedicar um altar aqui a alguma divindade que a gente não conheça. Então, por isso que o Paulo diz, olha, eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Significa, vocês são excepcionalmente sincréticos, né? Abertos a todo tipo de crença. Quando ele diz isso, né? Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. Então, veja como Paulo pegou um ponto comum, que é a religiosidade, e construiu uma ponte. E dessa ponte, ele diz assim, ó, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus de quem eu estou falando. E ele começa a dar uma identidade a esse Deus. Quem é esse Deus que o Paulo diz que é desconhecido para os atenienses? Veja, ele começa a sua pregação a partir da revelação natural. Então, se você está, se o Paulo está falando a um auditório gentílico, ele não começa pelas escrituras, ele não começa pela lei, ele não começa com a história de Abraão, ele não começa com o Davi, com as promessas de Deus a Davi, porque isso diz respeito aos judeus. Quando ele tem um auditório gentílico, ele começa pela revelação natural. Então, ele diz aí, né, acerca desse Deus desconhecido dos atenienses, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Aqui o Paulo está dizendo que esse Deus é superior às demais divindades dos atenienses, porque as divindades dos atenienses dependem de templo feito por mãos humanas. Elas dependem dos seus adoradores, né? Conduzirem ela daqui para ali. Ela depende, né, de ser locomovida por seus adoradores, e ele está dizendo que esse Deus fez o mundo e tudo que nele há, é Senhor do céu e da terra, ou seja, é superior a todas as outras divindades,
não habita em templo feito por mãos do homem, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, ele está falando que a vida dos atenienses depende de Deus. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Ele está falando da divisão das nações e seus respectivos territórios. Com que objetivo? Para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Então, tatear aqui, né, significa o limite da revelação natural. Então, a revelação natural, embora ela seja importante, ela é limitada porque ela não é uma revelação salvadora. Ela não é uma revelação produtora da fé. Né? Mas ela é importante, porque o Deus em quem se depositará a fé no ato da conversão é o Deus que criou os céus e a terra. Então, esse tatear aí é o limite da revelação natural. Pudesse encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, toda a nossa vida, ele nos dá tudo, inclusive a respiração. Todo o nosso mover acontece nele, né? Então, toda a vida humana depende de Deus, está dependente de Deus. E ele cita um poeta ateniense, né, que diz que dele também somos geração, ou seja, somos gerados por Deus. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana, ou seja, esse Deus que é criador dos céus e da terra, ele só pode ser conhecido por revelação, e ele se revelou a nós. A diferença entre o Deus cristão e qualquer outra divindade é que a divindade das outras religiões são divindades esculpidas pela arte e imaginação humana. Ou seja, é um Deus criado à imagem e semelhança do homem. E o Deus dos cristãos é um Deus revelado. E os cristãos só puderam crer em Deus porque Deus se revelou a eles. De outra forma, esse Deus permaneceria como estava até então para os atenienses, permaneceria um Deus desconhecido. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, aqui o Paulo faz uma transição da revelação natural para o Deus que se revela e para Jesus Cristo, ou seja, o núcleo do Evangelho. Ele não fala nesse sermão aqui diretamente sobre Jesus, né, sobre a morte de Jesus. Provavelmente, isto não está nesse sermão, porque Paulo já falou sobre isso quando ele estava lá na praça pública, quando ele chegou a falar de Jesus e da ressurreição. Então, provavelmente, ele omita essa parte aqui, porque ele já falou lá, mas ele vai direto para o juízo divino, ou seja, o tribunal de Deus, que vai ser instalado
e Deus já indicou isso, já indicou até aquele que vai presidir o julgamento e dando garantias disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Quando eles ouviram falar, né, da ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Veja que há reações distintas à pregação do evangelho. Uns creem, uns zombam, né? Outros querem continuar ouvindo. Então, aqui você tem esses elementos. Então, Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Então, veja que essa pregação do Paulo, sempre em todo lugar que o evangelho é pregado, vai ter reações distintas. Uns zombam, outros creem, outros querem ouvir um pouco mais acerca disso. O Paulo, então, depois disso, parte de Atenas e vai para Corinto. Veja, ele ainda está aguardando o Silas e o Timóteo. Ele sai de Atenas e vai para Corinto. Lá encontrou um judeu natural de Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher, Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. Isso aqui aconteceu em 49, né, depois de Cristo. Houve um decreto por parte do imperador Cláudio que determinou que todos os judeus saíssem de Roma. E entre esses, né, que foram dispersados, esses judeus que foram dispersados para outros lugares, está aqui esse casal, né, esse Áquila que havia chegado da Itália, né, e a Priscila. E estavam ali em Corinto, o casal. E, por exercer o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então, aqui o Paulo, durante algum tempo, ele vai trabalhar para pregar o evangelho. Ele vai morar com esse casal, vai aprender aí, né, a fazer tendas, e ele vai pregar o evangelho e vai trabalhar por seu próprio sustento. E ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Aqui, novamente, aquele método de Paulo, né? Tem uma sinagoga na cidade, vai até a sinagoga. E convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, veja, agora sim, o Silas e o Timóteo vêm se encontrar com Paulo, não em Atenas, mas vêm se encontrar com ele já em Corinto. Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Veja, agora o Silas e o Timóteo estão presentes e o Paulo deixa de fazer tendas, né, para se dedicar integralmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, como eles se opusessem e proferissem ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. Então, isso acontecia com frequência. Veja que é aquele modelo, né? Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Por isso, Paulo ia para a sinagoga. Mas, à medida que crescia a oposição dos judeus contra o evangelho, o Paulo, então, partia mais para os gentios e anunciava isso para os judeus, provocando ciúmes, né, nos judeus com relação ao Messias. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam,
criam e eram batizados. E de noite, o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Corinto é uma daquelas localidades, né, onde o Paulo passou mais tempo, né? Aqui ele passa 1 ano e meio com os coríntios, né, para estabelecer a igreja ali naquela cidade. E em algum momento aí dessa oposição dos judeus e dessa fala dele, não, olha, visto que vocês se opõem, eu vou para os gentios, é provável que o Paulo tenha tido aqui um desânimo de permanecer em Corinto e tenha planejado ir embora mais cedo. A razão porque aparece aqui essa visão de noite, né, do Senhor dizendo para ele que para ele permanecer na cidade, que Deus vai preservá-lo, porque Deus tinha muita gente naquela cidade. E aí, por essa razão, o Paulo fica um tempo bem mais prolongado do que ele tinha costume, né? Em Tessalônica, ele fica questão de 3, 4 semanas. Em outros lugares, né, ele teve uma passagem mais rápida, de dias, não é? E aqui ele tem uma estadia mais prolongada na cidade de Corinto. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Então, veja, essa acusação aqui, ela tem alguma materialidade? Bom, tem num certo sentido, embora ela também seja uma acusação meio que generalizada, né, com pouca materialidade, havia uma base para essa acusação, porque até então a religião judaica era uma religião lícita, né? E o cristianismo era uma religião ilícita, ou seja, uma religião não aceita pelo Império Romano. Eu disse para vocês lá, né, a razão por que Paulo podia sair pelas cidades e invadindo igrejas, espancando, matando e mandando prender crentes, não é? Com que autoridade ele fazia isso? Não, ele faz isso por quê? Porque a religião judaica ela é aceita pelo Estado, mas a religião cristã, né, ela não é lícita, ela não é uma religião aceita. Então, por esta razão, essas acusações estão sempre presentes, e principalmente elas são intensificadas quando os acusadores dizem que o elemento principal dessa religião, que já não é lícita, o elemento principal dela é dizer que existe um outro Senhor que não é César, ou seja, colocando o cristianismo, a fé cristã, em uma linha, numa relação de conflito com o Império Romano. Obviamente, os acusadores que faziam uso disso, eles estavam longe, né, de serem sinceros e serem honestos. Na verdade, eles queriam que o Império Romano fizesse por eles o que eles não estavam conseguindo. Queriam que o Império Romano, avisado, né, de que há uma religião não lícita sendo proclamada, sendo praticada, o Império Romano reagisse, como de fato, em muitas ocasiões, acabou reagindo e prendendo, espancando, etc., os apóstolos. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e de vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero
ser juiz dessas coisas. Esse procônsul, né, ele começa a ouvir e ele percebe que a acusação não era um conflito de uma religião contra Roma. Era um conflito entre os judeus não cristãos, né, os judeus do judaísmo, contra os judeus que estão se convertendo ao cristianismo. Quando ele se dá conta que o conflito é entre eles, esse procônsul ele abre mão de ser juiz aí entre eles e diz para eles se resolverem sozinhos, resolverem entre eles, e os expulsa do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas, ou seja, o sujeito simplesmente lavou as mãos, né, e deixou que eles resolvessem, e como eles decidiram resolver na base, né, de agressão, ele também não se importou com isso, e aí houve ali um certo tumulto na cidade. Agora, o Paulo ele vai terminar a sua viagem, né, e iniciar o retorno, né, para Antioquia. Mas de passagem, de volta, né, para a Antioquia, ele vai passar por Éfeso. Veja que o Paulo tem duas passagens por Éfeso. Ele tem essa daqui, que ele não vai ficar lá, ele não vai dar atenção agora, embora vai haver pedidos para ele permanecer, ele não vai permanecer, ele pretende realmente voltar pelo caminho da sua viagem e regressar para Antioquia, né? Mas na terceira viagem ele vai dar uma atenção especial à cidade de Éfeso. Aqui, então, nos é dito que Paulo ainda ficou muitos dias ali, né, nessa região, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou ali, né, o casal, e depois de entrar na sinagoga, começou a discutir com os judeus. Esses pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então, embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para Antioquia. Então, aqui finda a segunda viagem missionária do apóstolo. Então, ele passa, né, pelas regiões, chega até Corinto, encerra a sua viagem ali em Corinto, sai de Corinto, passa por Éfeso, mas não permanece ali, segue viagem, e ele chega, então, até Cesareia, já território judaico, e ali de Cesareia, o texto aí no verso 22 diz que ele subiu até a igreja. Esse subir até a igreja aí é ir para Jerusalém. Então, o Paulo sobe até a igreja. A igreja que ele quer dizer aí é a igreja lá dos apóstolos, a igreja apostólica que está em Jerusalém. Ele passa por Jerusalém e, depois de passar por Jerusalém e saudar ali a igreja, né, cumprimentar ali os irmãos, ele desce para Antioquia, que é sempre o ponto de partida do apóstolo Paulo, né? A primeira viagem, que começou lá no capítulo 13, sai dali de Antioquia. A segunda viagem também, onde aconteceu aquela discussão com o Barnabé e a divisão, né, entre Paulo e Barnabé, também é de Antioquia. E aqui, todas as vezes que ele termina uma viagem, ele termina em Antioquia. Embora ele passe por Jerusalém, ele termina em Antioquia. Ele fica em Antioquia durante algum tempo e de lá ele retoma a viagem missionária, o que vai acontecer aqui no verso 23. No verso 23, nós vamos ter a informação de que, tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia,
encorajando todos os discípulos. Aqui, então, é iniciada a terceira viagem missionária de Paulo. Eu não vou entrar na terceira viagem agora, em função do nosso tempo, né? Nós temos aí alguns minutos, 18 minutinhos, então não vou entrar na terceira viagem, vou deixar para a próxima segunda. Mas é importante, né, que essa questão que o Lucas frisa para a gente, que o Paulo ele faz a viagem e na volta ele volta passando, né, pelas regiões onde tem grupos de cristãos, e ele volta então para fortalecer os irmãos. Quando ele vai fazer uma nova viagem, alguns desses lugares, né, são revisitados por ele numa segunda viagem. Na volta, ele volta fazendo a mesma coisa. Às vezes, na sua volta, ele passa por alguns lugares diferentes, como aqui, no caso, ele passa pela cidade de Éfeso, mas ele não tinha passado antes ali, então ele não fica ali, né? Porque o propósito dele é passar por aqueles lugares onde ele deixou grupos cristãos para fortalecer os irmãos. Fortalecer os irmãos aí inclui, né, tanto a exortação, a permanência na fé, o lidar, né, com a questão do sofrimento, né? Esses cristãos começam a ter algum tipo, algum nível de sofrimento por causa da fé, então o apóstolo vai dizendo para eles, né, que o sofrimento faz parte do discipulado, ele vai estabelecendo lideranças, como a gente viu no retorno da primeira viagem missionária, ele vai estabelecendo liderança nessas igrejas, e ele volta para a igreja de Jerusalém, né? Lembrando aquela conexão necessária, né, com a obra missionária que vai cada vez mais longe, mas tem a sua sede em Jerusalém, tem a sua nascente em Jerusalém. Mas a igreja enviadora do Paulo é Antioquia, por isso ele termina a sua viagem ali em Antioquia. Ok? Um espacinho aí para pergunta, alguma contribuição, algum acréscimo que você queira fazer, alguma observação, fiquem à vontade aí, há um tempinho para a gente. Pastor, Sim? tem ideia, assim, da quantidade de pessoas que ficavam nessas igrejas? Era um grupo bem pequeno? Como deveria ser isso? Eram grupos pequenos, mas crescentes, né? Veja que no caso da Lídia lá é uma família, embora o conceito de família, né, no contexto bíblico, não é o conceito nosso, né? Nós temos um conceito de família do núcleo familiar, né? O pai, a mãe e os filhos, mas a família ali era bem mais estendida, né? As pessoas faziam lá os seus ajuntamentos, né? E iam morando, iam formando um clã ali, né? Iam formando uma linguagem antigo-testamentária, uma tribo ali, né? De famílias. Então, quando o líder dessa casa, né, faz lá uma reunião, chama todo mundo. Lembra lá do filho pródigo de Lucas 15, né? O homem vai lá fazer uma festa para celebrar a volta do filho perdido, e ele reúne lá a casa, mas junto com a casa vem também a vizinhança, ou seja, há um núcleo familiar muito maior do que aquilo que nós concebemos como núcleo familiar. Então, nasce ali uma igreja família, né? Mas, obviamente, isso vai crescendo e vai ganhando uma dimensão maior. Agora, nós devemos sempre ser lembrados, né, que o conceito de igreja, quando a gente fala igreja em Corinto, né, a igreja em tal cidade, o conceito de igreja não é o conceito que nós temos, né, de templo, de um lugar grande onde onde a igreja está toda ali reunida, né? Essas são igrejas lares, né? Então, por toda a cidade há lares, igrejas, né,
há famílias que se convertem e essas famílias se organizam como igreja ali, né? Mas são igrejas, igrejas, lares, né? Essa ideia de templo vai acontecer só lá no período do Constantino, né? Bem posterior aí a esse período aí da igreja primitiva. Igreja Lares, todas Uhum. elas, Todas elas. Éfeso, Tessalônica, Corinto, tudo em Sim, casa. tudo em casa. Então, o tipo de culto devia ser muito diferente do nosso, né? Olha, Estrutura. o tipo de culto deles, né, fica muito próximo daquilo que hoje acontece em grupos pequenos, né? Os grupos pequenos hoje é uma tentativa de um retorno, né, a essa realidade da igreja antes da era do templo, né? A igreja que se reunia nos lares. Nesses lares, algumas igrejas que têm essa estrutura, né, de pequenos grupos, tudo que acontece na igreja é transferido para lá. Por exemplo, há pequenos grupos que celebram a ceia lá, há pequenos grupos que recolhem dízimos e ofertas lá, tudo acontece lá, não acontece no templo. Então, o templo fica destinado apenas para os grandes encontros, né? Os encontros de celebração. Mas toda atividade que, no nosso caso, né, uma igreja aí mais de tradição histórica, toda atividade que nós fazemos no templo é feita nos lares, nessas estruturas de grupos pequenos. Nós estávamos conversando antes do pastor entrar, né, exatamente a questão das grandes igrejas, né, dos templos assim grandes mesmo, né, com muita gente, muitos membros, e a questão assim da comunhão, né, achando que com isso poderia você não conhecer, você entra e sai da igreja sem conhecer ninguém. Nesse caso, o ideal é que eles façam esses pequenos grupos mesmo, para que pelo menos eles tenham comunhão com um outro grupo e se encontrem depois. Acho que essa é a ideia hoje, Sim, que eles têm trabalhado bastante, né? sim, sim. Fora, né, que uma igreja lar, ela tem uma estrutura bem mais simplificada, né? Uma estrutura hoje centrada num templo, ela requer muito dinheiro e muita gente, né? E a estrutura centrada no lar, ela tem uma estrutura bem simples e até do ponto de vista financeiro, ela tem um custo bem menor do que uma estrutura centrada no templo. É algo semelhante hoje, né, ao que está acontecendo na pandemia, né, o que aconteceu nesse período de pandemia, do trabalho remoto, não é? Todas as empresas, né, empresas que têm as suas sedes, ou empresas que tinham, né, lugares alugados, né, escritórios alugados, né? Veio a pandemia, aí se impôs, né, o trabalho remoto, e agora as empresas estão repensando, né? Tem empresa que não quer mais voltar, né? Não vai voltar mais para o trabalho presencial. Aquelas empresas que podem, né? Nem todo ramo pode ser remoto, mas aqueles que podem estão mantendo remotamente. Por quê? O custo diminui assim em extremo, né? O que tem de empresas hoje entregando escritórios, né, alugados, galpões, porque a casa do camarada passa a ser a empresa. Ele não vai pagar aluguel, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai ter nenhum custo, né? É como você também hoje, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando elas pensam em comprar um carro, né? Bom, eu compro um carro ou eu alugo um carro? Tem gente que tem entendido que a opção de você locar um automóvel
é muito mais vantajosa, porque você não tem custo nenhum com automóvel, né? A coisa semelhante acontece, dependendo aí do tipo de ramo de trabalho, as pessoas, por exemplo, com lugar de moradia. Tem gente, né, algumas pessoas da classe artística, por exemplo, eles estão morando em diferentes lugares aí, né, aproveitando a Airbnb, né? Você pode locar um apartamento, uma casa em diversos lugares do país. Então, se você não tem a necessidade de um lugar fixo, você pode descentralizar isso. Às vezes, na ponta do lápis, para algumas famílias, diminui consideravelmente o custo. Então, você não tem gasto com manutenção, com imposto, com uma série de coisas. Então, essa descentralização era o que acontecia na igreja primitiva. Depois, lá de Constantino, que a gente começou a construir, né, catedrais e aí fazer grandes reuniões, né, que antes era tudo igrejas lares. Constantino está em que período? Em que ano? 300, o Edito de Milão, né, o Edito de Milão é de 313, a conversão de Constantino, 325, o trânsito do cristianismo para uma religião oficial do Estado, né? O trânsito se estende até 395. Então, é nesse período aí que o Constantino está. Tá certo. O pastor acha que esse Sim. tipo de culto, ainda mais agora que nós temos assim a questão dos cultos online, as igrejas vão ficar assim mais desertas mesmo por volta? Essa ideia do culto midiático já estava crescente, né? Essa ideia do sujeito acompanhar o culto pela televisão em casa já vinha crescendo, né? Há estudos, né, que já indicavam a preferência. Com a pandemia, né, aí as igrejas que não tinham esse serviço, elas precisaram ter, né, precisaram estabelecer esse serviço, houve uma certa acomodação, né? Hoje está sendo difícil os crentes voltar para a igreja. Né? Eu estou achando, né, que está demorando muito de alguns crentes voltarem para os cultos presenciais. Então, durante algum tempo, era assim, não, porque é perigoso, né? Mas, se a gente for considerar, pelo menos vou pegar a minha realidade, a depender da minha liderança, a gente não teria voltado quando nós voltamos. Então, nós paramos em 19 de março e toda reunião que eu tive nesse período com a minha liderança, o pânico e o medo estavam assim tomando conta. Tudo que se levava nessas reuniões não passava e o argumento era o medo, o motivo era o medo. Até que eu consegui, a partir de uma fala assim bem entusiasmada, né, de um vice-presidente, que me abriu a possibilidade de
de arriscar alguma coisa. E eu arrisquei. Voltamos em 23 de julho, voltamos com um culto presencial. Mantemos a transmissão e um culto presencial. Mas não vem parte da diretoria, da liderança da igreja, não vem, e o motivo era o medo, era o perigo. Deve ser tão bom que você participasse disso aqui também. Só que eu tive comigo um grupo de pessoas que fechou comigo. Então, eu tive uma equipe de louvor pequena, né? Pequena, mas que fechou. Eu tive algumas pessoas para auxiliar ali o culto, né? Uma equipe bem reduzida, mas muito determinada, que possibilitou que a gente oferecesse à igreja o mínimo, pelo menos, né? O culto na forma presencial e por meio da transmissão. Aí o tempo foi passando, quando nós tivemos aquela melhora no final do ano de 2020, nós tivemos uma ligeira melhora ali por volta de novembro, dezembro, né? Até estávamos apostando que a pandemia tinha chegado ao fim. Mesmo com aquela melhora, o pânico ainda estava instalado. Mas aí veio uma crescente de novo da pandemia no ano 2021, no começo do ano, que acabou se tornando mais violenta do que a anterior, né, do que o começo da pandemia. Isso deu assim munição para quem estava em pânico, para quem estava com medo. Teve assim munição para o discurso, né, contra, perigoso e isso aqui. O grande problema nisso tudo é que todas as pessoas que fecharam comigo e que estiveram presencialmente no templo, nenhuma contraiu Covid. E praticamente todas as pessoas que ficaram em casa dizendo que vir para a igreja era perigoso, todas pegaram Covid. Então, eu comecei a pensar que, num primeiro momento, foi o medo, e o medo era real, porque o perigo era real, etc. Mas o perigo não era tão intenso e tão real assim, o nível de medo se manteve. E hoje que nós estamos, não podemos dizer ainda que estamos num período pós-pandemia, mas estamos bem melhores, né, do que estivemos antes, né? Ainda hoje eu tô vendo que muitos crentes ainda estão com muita dificuldade de retomar o seu retorno ao templo, às atividades presenciais. E eu penso que vai demorar um pouco, vai se prolongar um pouco. Então, até um certo momento fazia sentido, não é perigoso, tal, fazia sentido. Hoje, por exemplo, já não faz tanto sentido assim, né? Embora haja ainda, né? Não podemos dizer que é pós-pandemia, mas hoje estamos bem mais tranquilos. O nível de medo ainda permanece por parte de algumas pessoas que estão justificando suas ausências em função disso, né? Pode ser que a pandemia, com tudo que ela impôs sobre nós, né, ela tenha gerado um esfriamento espiritual por parte aí de muitos crentes, né? Além disso, você vai ter um êxodo entre comunidades muito grande, né? Você vai ter muita gente mudando, trocando de comunidades. Nós mesmos estamos experimentando isso, né? Nesse período, pessoas que tiveram acesso aos cultos virtuais, eles não tiveram acesso só aos cultos das suas igrejas, né? Eles tiveram acesso a cultos de outras comunidades. Então, muitos crentes
vão querer aí, né, quebrado aquele vínculo com aquela comunidade que era um vínculo forte, esse vínculo foi quebrado por causa do distanciamento, e tendo conhecido outras possibilidades de comunidades de fé, essas pessoas começam a abandonar suas congregações e ir para outras congregações. Mas isso é uma troca, né? Vai e tem gente vindo também. Então, está havendo aí uma mudança no rosto da igreja, de muitas comunidades. Bom, ok? acho que... Devolvo para você, Marta. Obrigada, pastor, mas é bom a gente conversar sobre isso, né, para ver como as igrejas estão passando pelas mesmas dificuldades, né, e realmente, né, a gente quando estava, assim, pensando na pandemia, eu às vezes assistia 2, 3 cultos, assim, seguidinhos, sabe, ficava, Sim. assim, participando de um, depois eu já... Mas é muito diferente, né, assim, quando você participa de um culto online e vai para um culto presencial, não tem comparação, né? Assim, é muito diferente. Mas, enfim, né, estamos vivendo esse novo tempo, né? Que Deus, assim, nos direcione, né? Nos dê sabedoria. Sim, Vamos desejar a todos aí uma ótima semana na direção do Senhor. A gente se vê alguns no domingo, né? Alguns vão se encontrar na quarta, né? Como o pastor disse, né? E que todos tenham uma boa semana, que Deus abençoe cada um, tá bom? Vamos descansar agora, né? Que a semana vai ser puxada, acho que para todos, né? Boa noite, queridos. Deus abençoe Boa noite a vocês. todos. Até a próxima segunda. Muito obrigado, pastor.